Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, esse é o dia que o Senhor fez para nós, por isso nós estamos alegres. Gostaria de agradecer vocês que fizeram a sua inscrição no nosso canal no YouTube e gostaria também de estar convidando você que ainda não é inscrito, que você faça a sua inscrição e que você deixe o seu comentário para a glória do nome do Senhor. Bem, querido, no último versículo do capítulo 9, Jesus falou com os seus discípulos acerca da obra do Senhor. Jesus disse para eles que a seara era grande, havia muito trabalho a fazer, mas havia poucos obreiros para realizar o trabalho. Jesus então finalizou o seu discurso pedindo para os seus discípulos orarem ao Pai, pedindo mais trabalhadores para a sua seara. Querido, só pode fazer esse pedido ao Pai se o obreiro for sincero e se ele estiver totalmente disposto a ir também para os campos da seara, para a colheita do Senhor. Como que eu posso orar? Senhor, a seara é grande, mas tem poucos trabalhadores. Por favor, nos envie mais trabalhadores para nos ajudar. Como nós oraremos assim, se nós não estivermos com as mãos no arado? Então, hoje nós veremos o Senhor chamando cada um deles pelo nome para uma missão evangelística especial, a nação de Israel. O tema de hoje é chamados por Deus. O texto é o livro de Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Queridos, a coisa mais preciosa dessa vida é saber que nós fomos escolhidos e chamados por Deus. No texto de hoje, nós veremos o Senhor chamando 12 discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e também para curar todo tipo de doenças e enfermidades. A primeira parte do versículo diz que Jesus chamou os 12 discípulos e transformaram eles em apóstolos. Discípulo é um seguidor de Cristo. Apóstolo é um mensageiro de Cristo. Havia muitos discípulos que seguiam a Cristo naquela época. Então Jesus escolheu 12 deles e os levantou como apóstolos para levarem o evangelho das boas novas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Queridos, a igreja é o corpo de Cristo. E como Paulo nos ensina em 1 Coríntios, cada parte de um corpo humano tem uma função. Assim também é o corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função no reino de Deus. Cada um tem um dom. Cada um foi chamado por Deus para realizar alguma coisa para que o seu reino seja proclamado e implantado aqui na terra. Por isso, nem todos foram chamados para serem apóstolos, pastores ou presbíteros, mas todos foram chamados para serem discípulos de Cristo. E de uma forma geral, foi Jesus quem nos escolheu, nos chamou para podermos dar frutos, ou seja, para podermos servirmos ao Senhor e ao próximo com um amor sincero. Quando nós servimos ao Senhor, estamos servindo aos irmãos. E quando nós servimos aos irmãos, estamos servindo ao Senhor. Pois todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 1, na parte B do versículo, diz que Jesus chamou os 12 e deu a eles autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e proclamar o Evangelho. Querido, junto com o chamado de Deus vem a autoridade e o poder de Deus que nos capacita a realizarmos a grande obra da seara. Imagine se Jesus tivesse chamado aqueles 12 homens para a grande seara e não tivesse dado autoridade e poder a eles. Certamente eles fracassariam em sua missão
e ficariam por isso frustrados. Imagine, querido, Pedro e João segurando nas mãos de um paralítico, ordenando ele para ficar de pé e andar sem o poder de Deus. Certamente o homem continuaria deitado naquela cama, completamente paralisado. Mas agora imagine um Pedro e um João depois do dia de Pentecostes, ou seja, depois de receber o poder do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, capítulo 3, Lucas registrou o que acontece quando 2 homens ou 2 pessoas são cheios do Espírito Santo. O que acontece quando elas oram cheios do Espírito Santo por um paralítico. Então logo seus tornozelos se firmam no chão e eles dão um salto, se colocam de pé e passam a glorificar o nome do Senhor. Quando nós recebemos o revestimento do Espírito Santo, então nós passamos a ter autoridade para expulsar todos os demônios que aprisionam as pessoas e também para curar aqueles que estão enfermos. Mas nós nunca devemos nos esquecer que o poder, ele vem de Deus. O poder em ação que liberta e cura as vidas, ele vem do céu. E que por isso toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor, que deu poder aos homens para poder realizar milagres na terra. Mateus 10, do versículo 2 ao 4. Aqui, querido, vemos Jesus chamando cada um deles pelo seu nome. Queridos, no meio de mais de 6 bilhões de pessoas, Jesus também te escolheu. Jesus te chamou pelo teu nome, para que eu e você possamos ser testemunhas dele aqui na terra, para levar o evangelho das boas novas aos feridos e cativos de alma. Mas quem eram aqueles 12 homens? Queridos, os discípulos provavelmente tinham mais ou menos 20 anos naquela época. Eles foram escolhidos de várias posições sociais. Uns deles eram pescadores, outro era cobrador de imposto. Eram pessoas comuns como nós mesmos. Eles não tinham muita maturidade e habilidades, mas a sua verdadeira grandeza estava no fato de eles serem chamados e escolhidos por Deus. Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4, registra o nome deles. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi aquele que o traiu. Querido, só para concluir a mensagem de hoje nós descobrimos que fomos todos chamados por Deus para uma missão especial. Aprendemos que nem todos temos a mesma função no reino de Deus. Cada um de nós temos um dom, e por isso somos constantemente impulsionados pelo Espírito Santo para realizar aquilo que Ele nos chamou. Mas talvez você esteja pensando e perguntando: mas pastor, qual é a minha chamada? Querido, a chamada de Deus é conforme a vontade dele e não a nossa. Os dons de Deus são sobrenaturais, pois eles vêm do alto, eles vêm do céu. Mas todos os dons são tão simples que nós os usamos de uma forma natural e espontânea no nosso dia a dia. Por isso, você não deve se preocupar com isso, pois os dons de Deus se manifestarão em nossas vidas de forma natural. Quando você menos espera, o Senhor estará te usando no reino dele, para a glória dele. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é santo e poderoso. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu no meio de mais de 6 bilhões de pessoas. O Senhor nos chamou pelo nome, meu Pai. O Senhor nos escolheu para uma missão especial. Pai, nós compreendemos na chamada dos 12 apóstolos que eram
pessoas simples, pessoas comuns. Eles eram jovens, mas a grandeza era o fato de eles ter sido chamado e escolhido por Deus. Assim também nos dias de hoje, meu Pai, o Senhor também escolhe pessoas simples, pessoas, meu Deus, comuns, meu Pai, pessoas que não têm muitas capacidades, mas é o Senhor quem capacita todos os seus escolhidos. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor, sendo tão grande e poderoso, o Senhor nos escolheu como meros seres humanos para, meu Deus, carregar a sua glória dentro de nós, que é o poder do Teu Espírito Santo, que é a autoridade do Teu Espírito Santo para proclamar o Evangelho e para realizar, meu Deus, milagres e para libertar aqueles que estão cativos e oprimidos. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.